E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai cantar a mesma música da semana passada, que é para reforçar que Deus é fiel. Como ele foi com José, ele é com a gente. Vamos cantar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora a gente vai cantar uma música que vocês já conhecem bem e que, bom, vocês gostam bastante quando a gente toca aqui na igreja. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mesmo estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, eu sei o que é certo e o caminho esperto. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus, deixa tudo de lado, dizer sim a Jesus, Jesus, dizer sim a Jesus. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mesmo estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, sei o que é certo e o caminho esperto. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus, deixa tudo de lado, dizer sim a Jesus, dizer sim a Jesus. É isso aí, agora fiquem com a Marilene. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Bia. E Jesus nos fortalece.
E Jesus fortaleceu também José. Nós podemos relembrar um pouquinho daquilo que foi dito semana passada. Eu disse para vocês que hoje ia terminar a história, mas nós vamos fazer mais um capítulo. Então vão ser 3 domingos, porque é uma história cheia de detalhes. Na semana passada, José foi vendido como escravo e ele estava na casa de Potifar. Potifar era muito importante, um homem muito rico, e José estava lá sozinho, sem amigos, sem família, e ele tinha que fazer uma escolha. Ele ia fazer o trabalho dele de qualquer jeito ou ele ia fazer bem feito? E José escolheu fazer o trabalho dele muito bem feito. Tão bem feito que logo Potifar colocou ele sob a coordenação, sobre a liderança de todos os outros funcionários. Então José se tornou a pessoa de maior confiança de Potifar. E isso mostra o quanto José caprichava e o quanto ele tinha um caráter reto. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. O que é honestidade? Então, honestidade é aquilo que você faz quando tem alguém vendo ou quando não tem ninguém, quando você está sozinho. E a Bíblia chama isso de caráter reto. Que é o quê? É você ter a Maria Helena uma vez me explicou e eu gosto muito desse exemplo. Uma pessoa que tem um caráter reto, um caráter que não se dobra. Eu posso fazer muita força aqui, esse ferro, ele não se dobra. Então, nós também precisamos ter um caráter tão firme que a gente saiba realmente aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer, que não importa a situação, o lugar que nós estejamos, que a gente permaneça firme naquilo que é certo. E eu convidei o Gustavo, pai do Henrique e da Paola, para contar um pouquinho sobre a importância do ferro. Vamos assistir? Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Para quem não sabe, eu tenho uma distribuidora de aço aqui em Ponta Grossa e a Marilene me deu o desafio de falar um pouco sobre o aço, né? Então eu quero mostrar para vocês, aí vocês viram a máquina produzindo aço. Esse aço é utilizado na construção civil para fazer prédios, pontes, e é ele que dá rigidez às estruturas, é ele que deixa as estruturas de pé. Então o aço tem muita importância hoje, né? Hoje, onde você olhar em volta nas paredes, nas estruturas de ponte que o carro passa em cima, é tudo feito de aço, né? Então eu vou mostrar para vocês o esqueleto do aço. Vem aqui comigo. Esse aqui é como se fosse o esqueleto do aço. É aqui que vai dar rigidez para que as estruturas não caiam. Então quando vier chuva forte, vento forte, as estruturas não vão cair, tá bom? Beleza? Obrigado! Então, muito obrigado, Gustavo. E eu gosto muito desse exemplo do ferro, porque o ferro ajuda o prédio a ficar em pé, a ponte a permanecer firme. E nós também vamos ter muitas oportunidades de escolher se a gente quer permanecer com o nosso caráter reto ou se a gente vai se dobrar para alguma coisa. Então, quando que você tem a oportunidade de escolher? Quando você está na internet, você vai escolher se você vai assistir alguma coisa ou não. Ou então quando você vê a classificação de um jogo que o teu amigo, a tua amiga falou que é super legal. Aí você vai baixar o jogo e percebe que não é para sua idade. E aí, o que você escolhe? Você baixa mesmo assim e joga? Ou você escolhe falar, não é para minha idade, eu não faço isso? Ou quando você precisa de alguma coisa emprestada do seu irmão, você pede para ele ou você vai lá e pega? Ou quando você pede emprestado e pega, você lembra de devolver? Então no nosso dia a dia nós temos muitas oportunidades de escolha. E que tipo de escolha você tem feito? Então eu espero que você possa manter o teu caráter reto como um ferro e que você possa ficar firme, mesmo quando as coisas parecem que estão dando errado. Então vamos continuar a nossa história? Quem ficou curioso em nosso último encontro?
nós vimos que José foi colocado na cadeia, onde ficavam os presos do rei, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, que era o guarda da prisão. José mandava em tudo o que se fazia na cadeia e o carcereiro não se preocupava com nada. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus empregados, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho, e o chefe dos padeiros, que era aquele que fazia o pão. Lá foram eles para a prisão. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que eles estavam preocupados, então contaram sobre os sonhos que tiveram. José disse a eles que é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. O chefe dos copeiros tinha sonhado com uma parreira com 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e essas viravam uvas maduras. Ele estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José explicou que os 3 galhos são 3 dias para o rei mandar soltá-lo e ele voltaria ao trabalho. Quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. O chefe dos padeiros também quis que José explicasse tudo para ele. Sonhei que estava carregado na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer que daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Assustador, né? 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários e mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Mas aconteceu exatamente o que José tinha falado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou assustado, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: Senhor, chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou lá para a cadeia. Cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia, tem um escravo hebreu do capitão da guarda que revelou os nossos sonhos e aconteceu exatamente o que ele disse. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então, o rei do Egito mandou tirar José da prisão e ele explicou o significado dos sonhos ao rei. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As vacas gordas e o trigo bonito significam que virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Por outro lado, as vacas magras e o trigo seco significam que depois virão 7 anos de muita fome. Imagine como ficará a nação sem animais e cereais para comer. José sabia que isso ia acontecer, era Deus falando. Então José disse ao rei:
Será bom que o Senhor escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país e organizar um estoque de alimentos durante os 7 anos de boa colheita. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou o rei, que disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. E assim, José se tornou o governador de todo o Egito, o homem mais importante depois do rei. José ganhou um anel, joias, roupas lindas. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Ganhou até um novo nome. José tinha 30 anos, casou com uma linda egípcia. E ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele estava tão feliz com sua nova família. Viajou pelo Egito todo durante os 7 anos de fartura, organizando os armazéns de cereais. Juntaram muitos alimentos. A produção estava ótima, então eles separavam 20% de tudo que colhiam em todo o território egípcio. Guardavam para um momento que ia chegar. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo estava passando muita fome, mas em todo o Egito havia o que comer. E o que vocês acham que estava acontecendo lá com o pai e os irmãos de José? Será que eles estavam bem? Então contarei para vocês no nosso próximo encontro. Preparem-se para fortes emoções. Quantos sonhos, né? José tem toda a sua história marcada por sonhos. E os sonhos, eles podem ser desejos do nosso coração, podem ser sobre fatos que aconteceram, coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, mas também podem ser formas, ou pode ser uma forma de Deus falar com a gente. Então presta atenção nos seus sonhos, que se for alguma coisa que Deus queira falar com você através do sonho, você vai ter certeza disso. Eu fiquei imaginando como seria um gráfico da vida de José. Você já pensou nisso? Eu fiz até um desenho. José, ele estava lá no topo quando ele era o filho preferido do seu pai. Mas ele cai lá embaixo no poço quando ele é jogado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Depois, ele sobe lá como um funcionário de confiança do faraó, mas cai quando vai para a prisão. E depois, lá na prisão, ele sobe de novo, como um preso exemplar e administrando toda a prisão. Então, isso mostra para nós que a vida de José, apesar desses vários sobes e desces, né? Esses sobes e desce, existia um círculo aqui na história dele da presença de Deus. Então Deus estava com José quando ele estava lá em cima numa situação confortável, mas também estava com José lá no fundo, nos momentos de situações desagradáveis, de sofrimento. E eu gostaria de pensar sobre a sua vida. Se nós fôssemos fazer um gráfico da sua vida, como que seria? Eu queria que você pegasse um papel e você desenhasse um gráfico da minha vida. Aqui eu fiz assim, porque eu acho que a minha vida se parece mais com esse sobe e desce do que com esses extremos da vida de José. Mas você pode escolher alguns pontos onde você sentiu que estava numa situação difícil, depois uma fase boa, e você pode fazer a linha da sua vida da forma como você entende. Então tenta lembrar quando você ficou doente, ou quando aconteceu alguma coisa de ruim, ou quando aconteceu uma coisa muito legal. E eu gostaria que você pedisse para o seu pai, para sua mãe, ou para as pessoas que moram com você, fazerem também. E pedir para que eles contassem a história da sua vida. Porque isso é muito legal.
quando nós relembramos a história da nossa vida, a gente pode perceber a presença de Deus nela. Por isso que eu fiz esse círculo em verde, porque verde me faz ter esperança de que Deus está cuidando de todos esses momentos da minha vida. E uma coisa que é muito legal na história de José é que ele precisou esperar. Você já percebeu? Quando ele estava lá na prisão e ele interpreta os sonhos, ele precisou esperar 2 anos. Quando ele estava na casa de Potifar, provavelmente ele esperou muito tempo. Ele passou a noite no poço, ele fez uma caminhada super longa de onde ele estava até o Egito. Então a espera sempre fez parte da história de José. E é muito lindo ver como Deus sempre agiu na hora certa. Eu tenho uma amiga que fala que Deus nunca chega na hora que nós gostaríamos, mas Ele nunca chega atrasado. Então, essa é a nossa esperança de que Deus sabe sempre a hora certa. E José, ele conseguiu esperar sem reclamar. Não existe nenhum versículo na história de José que ele esteja reclamando. Porque me parece, assim, quando a gente lê a história, que José, ele conseguia entender isso, que Deus estava cuidando em qualquer circunstância e ele decidia sempre fazer a parte dele. E você? Você sabe esperar? Você tem muita vontade de crescer? Eu ouço às vezes as crianças falando: eu quero ser adolescente para jogar tal coisa, eu quero ter 12, 13 anos para ter Facebook, minha mãe falou que com 10 anos eu posso ter celular. Então a gente às vezes quer adiantar as coisas, quer que as coisas aconteçam muito rápido, então nós não sabemos esperar. E eu gostaria de desafiar você hoje a aprender a esperar. E quando você começar a ficar nessa angústia, chega logo, você fala assim: Deus sabe a hora certa e eu quero esperar a hora certa para isso. Eu quero esperar a hora certa para ter a liberdade de adolescente, de jovem, de adulto. Eu quero esperar a hora certa para assistir esse filme, para jogar tais jogos, para fazer outras coisas, as coisas que você gostaria. Porque tudo tem a sua hora. E o nosso versículo de hoje fala disso. O nosso versículo está lá em Eclesiastes 3:1, que fala o seguinte: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada coisa. Vamos pedir para Jesus nos ajudar a esperar o tempo dele, não o nosso? Jesus, me ajuda a confiar que o Senhor sabe a hora certa para cada coisa. Me ajuda a esperar e me ajuda a falar para o Senhor aquilo que eu tenho de ansiedade ou de inquietação. Em nome de Jesus, amém. Então, na semana passada, nós deixamos um desafio sobre os sentimentos. E eu gostaria de relembrá-los de que nós somos cheios, né? Tinha um círculo, né? Cheio de sentimentos diferentes. E esses sentimentos podem ser colocados diante de Deus. Então você também pode falar: Deus, está difícil esperar isso. Se essa é a tua angústia, ou se é uma outra angústia, você pode falar com Deus. E você pode pedir para Deus te ajudar, inclusive, a ter fé. Isso é muito legal, né? Como nós começamos cantando essa música, né? Que fidelidade é fruto de fé. E fidelidade é confiar. Então, eu desejo que você consiga ter uma semana que saiba esperar, que saiba se manter firme no seu caráter, que saiba se manter firme naquilo que é certo, porque com certeza o Espírito Santo vai te mostrar o que é certo e o que é errado. É só você prestar atenção. Uma boa semana e nós nos vemos daqui um pouquinho no Zoom. Então tá aqui o celular, você pode entrar em contato se você quiser.
ou então nós nos encontramos na semana que vem. Boa semana!